Olá, bom dia! Mais um dia, mais uma oportunidade da gente viver e de fazer coisas boas. Quero falar de 3 temas que Deus trouxe ao meu coração para essa semana. E eles têm a ver com a pandemia que a gente está vivendo. O primeiro deles é: tire a sua máscara. Uau! Que alívio é poder tirar a máscara, né? É claro que a gente sabe que nesse momento de pandemia nós devemos andar com as nossas máscaras o máximo de tempo que nós pudermos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, apesar de entender a importância das máscaras para a nossa saúde nesse momento, nós vemos que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 que todos nós devemos com o rosto descoberto refletir como um espelho a glória do Senhor. 2 Coríntios 3, versículo 18, começo do texto. Se é tão importante nesse tempo, nós usamos a nossa máscara para combater esses inimigos invisíveis e microscópicos, na vida espiritual, a palavra de Deus nos recomenda ter o nosso rosto descoberto. Use a sua máscara para onde quer que você vá, mas quando você estiver espiritualmente falando, viva uma vida sem máscaras. 2 Reis capítulo 5 fala de um general muito famoso, o nome dele é Naamã, herói de guerra, porém leproso, a Bíblia diz. Queria pensar com você sobre 3 características de quando nós usamos a máscara e por que nós devemos tirá-las, olhando para a vida de Naamã. Primeira coisa que a máscara ela impõe a gente é que a máscara, muitas vezes, ela dificulta com que a nossa fisionomia seja reconhecida. Você já passou por isso? De olhar para alguém nesse tempo de pandemia e ter que olhar uma segunda ou terceira vez para de fato ver se aquela pessoa é quem você pensou que ela fosse? Na igreja, às vezes eu olho para a pessoa e digo, será que é mesmo a pessoa? E depois preciso ir conferir de perto e conversar com ela. A Bíblia, ela nos ensina a ter o nosso rosto descoberto. Por quê? Porque quando nós estamos com uma máscara, ela esconde o nosso verdadeiro eu, ela dificulta com que nós reconheçamos as outras pessoas e elas nos reconheçam. Naamã era um herói de guerra, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Interessante que Naamã era super condecorado, e quando ele colocava a sua farda, ele não parecia ser um leproso, porque a lepra dele era em lugares escondidos. E Naamã usava aquela farda como uma máscara. Meus irmãos, quantos de nós temos vivido escondendo o nosso verdadeiro eu? Disfarçando características da nossa personalidade, do nosso caráter, querendo enganar os outros, enganar nós mesmos e achando que nós conseguimos enganar a Deus. Que o nosso verdadeiro eu, ele possa sobrepujar os personagens que a gente vive. Que a gente possa ter coragem de chegar para Deus sem máscaras e dizer, Senhor, esse sou eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, mas esse sou eu. Que o Senhor acrescente em mim o que é bom e que o Senhor tire de mim o que não é tão bonito, o que precisa ser melhorado. Primeira característica da máscara é que ela esconde o nosso verdadeiro eu. Ela disfarça, ela dificulta com que a gente nos reconheça e reconheça as outras pessoas. E na vida espiritual, andando sem máscaras na frente do Senhor e na frente dos nossos irmãos, nosso verdadeiro eu vai ser revelado. Uma segunda característica é que as máscaras, elas reduzem a nossa capacidade de mobilidade. Eu explico. Você corre um pouquinho de máscara e você já precisa parar para buscar o seu ar, não é verdade? Isso é uma constante que acontece com a gente também. Então a gente não consegue se deslocar rapidamente usando uma máscara, porque logo a gente fica abafado, né? Nossa respiração falta. Naamã, ele estava tão limitado na sua mobilidade espiritual, vamos dizer assim, que lhe pedem algo fácil lá em Israel, que simplesmente ele tomasse um banho. Mas, como estava tão reduzida a sua visão espiritual, a sua vida espiritual, vamos dizer assim,
E como ele estava tão temeroso de revelar quem ele era de verdade, ele teve que tirar a sua roupa, na verdade, para entrar naquele rio, porque todos veriam que ele era um leproso. Muitas vezes, meus irmãos, nós tememos mostrar quem nós somos e ficamos limitados na nossa mobilidade espiritual. Oramos, mas a oração não é aquela que deveria ser. Jejuamos e muitas vezes não é aquele jejum que Deus se agradaria. Vamos até a igreja, mas muitas vezes não conseguimos adorá-lo, porque está faltando ar, está faltando respiração, está faltando mobilidade. Tirar as máscaras também é ganhar um ar novo e ter a mobilidade expandida no reino de Deus. Você quer ver as coisas fluírem? Quer ver as coisas acontecerem? Receba um novo sopro de Deus na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E a terceira, e essa é a característica nossa, que usamos óculos, que quando a gente coloca o óculos e põe a nossa máscara, muitas vezes a máscara faz com que a nossa respiração saia em direção às lentes e as lentes ficam embaçadas e reduz a nossa visão. Por que nós não devemos usar máscaras? Porque as máscaras espirituais, elas reduzem a nossa visão espiritual. Quando Naamã chega ali naquela cidade, em Israel, ele é aconselhado a procurar o profeta, mas ele procura o rei. A nossa tendência, ao invés de procurar o profeta, sempre é procurar o rei. Quando nós estamos com máscaras espirituais, nós temos a nossa visão limitada. A nossa visão de quem nós somos, a nossa visão do que é o reino e de onde Deus quer que nós cheguemos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã com uma visão estendida. Que o Senhor faça como fez com aquele cego, colocando as mãos nos olhos dele e dizendo que ele podia ter uma nova visão. A princípio ele vê os homens como árvores, mas depois ele enxerga perfeitamente. Máscaras no mundo natural são necessárias, mas que nós possamos deixar cair as nossas máscaras, é isso que eu desejo para você e para mim nessa manhã de segunda-feira. Use máscara.